É uma alegria estar aqui com vocês. Estamos agora no capítulo 4, ciclo evolutivo. A pergunta é a seguinte: se você for desenhar a trajetória da evolução, como você desenharia? Existe o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio está dentro de uma trajetória obrigatória para todo o universo. Então, que desenho é esse? O fato, meu amigo e minha amiga, é que a evolução ela é sempre uma repetição, vamos entender isso direito, mas uma repetição mais profunda, uma repetição para aprofundar. Então, assim, tem elementos comuns, mas há um aprofundamento espiritual, certo? Então, essa é a lógica da evolução. A gente repete para aprender mais profundamente. E obviamente coisas novas vão acontecendo. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente escapa daquela ideia infantil de achar que o problema está fora. Como assim? O problema da minha vida são os outros, é meu vizinho, é meu pai, é minha mãe. Não é. Eles apenas refletem o problema que existe dentro de nós. E isso tem a ver com a forma da evolução. Porque enquanto eu não superar esse problema íntimo, eu vou ficar repetindo. A gente vê isso, é muito comum. Namoro, casamento. Larguei o namorado, a namorada porque tinha esse defeito e encontrei outro com o mesmo defeito quando eu menos esperava. Por quê? É a repetição para que a gente aprofunde o nosso amadurecimento espiritual. Então, as situações externas, elas refletem lições, necessidades emocionais de cada um de nós. Então, a forma da gente sair dos ciclos, de repetição, que Emmanuel vai chamar de os círculos das reencarnações inferiores, no Oriente os hindus vão chamar de samsara, da roda das encarnações, é o quê? É nós aprendermos com essas lições e irmos para um outro conjunto de experiência. Porque a lição é dada. Se nós aprendemos muito, ela vai ser dada no nível para a gente aprender cada vez mais e daqui a pouco aquela lição não faz mais sentido para a gente. E aí a gente vai ter outras coisas. Mas se a gente não realiza esse aprendizado, a repetição é muito próxima da idêntica, mas sempre buscando um aprofundamento. Sempre acontece. Mas a gente pode levar um século para aprender uma coisa ou levar 10 mil anos para aprender a mesma coisa. Então, é uma repetição que aprofunda. Agora, a velocidade desse processo é o nosso livre-arbítrio. Então, as situações vão se repetindo para que a gente aprenda até a gente aprender. Então, isso quebra a noção ingênua de que o problema é externo, o problema é o outro. Não. Se eu mudar de cidade, tudo se resolve. Tudo bem, não sou a favor que você fique numa cidade específica que tem que mudar. Pode ser saudável, e aí a gente deve fazer isso, mas é entender que apenas uma transformação na forma de ver a vida é que de fato vai solucionar os nossos grandes problemas. Então, e aí a gente já dá a dica, são ciclos evolutivos, são etapas, são movimentos que tem um começo, um meio e um fim e que depois parte para um outro movimento. E aí é que faz a diferença evolutiva. Quer dizer, eu fecho um ciclo de aprendizado, inicio outro. Se meu aprendizado foi muito pouco, eu vou ter um novo ciclo muito parecido com aquele. Dá um exemplo. Eu venho numa família difícil, não tem afinidade, etc. Eu tenho a oportunidade de aprender com essa experiência, a compreender coisas diferentes, a perdoar o outro, a aprender a aceitar que pessoas podem ter opções de vidas totalmente diversas da minha, e eu devo respeitá-las. E aí, quando eu for reiniciar, digamos, o meu ciclo de família encarnada, eu já vou partir para outra experiência. Se eu simplesmente condeno os outros, me revolto, a culpa é da vida, a culpa é de Deus, a culpa é do fulano, do Beltrano, o que acontece? Eu reencarno numa situação muito parecida. Então, o importante não é o que nós vivemos. O mais importante é o que nós aprendemos com o que nós vivemos. Porque você, nós podemos ser crucificados
profunda revolta e voltar para depois passar pela mesma coisa. Então, essa visão evolutiva, ela nos dá a responsabilidade do processo, porque o aprendizado vai se repetir indefinidamente, aprofundando, às vezes dificultando cada vez mais, até que eu aprenda. Então, eu não tenho a opção de não aprender. Você não tem a opção de não aprender. Nós temos a opção de adiar o aprendizado à custa do nosso sofrimento. Essa é a verdade da lei de Deus. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo bem, o ciclo do Sol. O Sol tem um ciclo. Eu posso aprender, por exemplo, que eu não devo ir caminhar no deserto meio-dia sem nenhuma proteção. Mas eu tenho que sair toda hora, todo meio-dia, sem nenhuma proteção. Eu moro numa região desértica e eu vou lá e vou adoecendo. O Sol vai continuar o ciclo dele. Ele não vai mudar. Mas eu posso rever meus horários, eu posso pensar numa proteção, eu posso mudar. Certo? É um exemplo bem didático, mas assim, isso acontece em todos os níveis da nossa vida. Todos. Pai com filho problemático, mãe com filho ou filha difícil, porque o problema do outro é do outro. O nosso problema é realizar o aprendizado na etapa que nós estamos vivendo. É uma ilusão achar que é só me afastar. Às vezes tem que se afastar mesmo, mas não vai. Se você não tiver um amadurecimento emocional da sua vivência, você não cresce. Eu não cresço. Então, a evolução é cíclica, na verdade, em ciclos que vão se movimentando para cima, né? E esse grau de movimentação vai depender da nossa atitude. Mas o que eu quero colocar aqui, eu dei mais exemplos psicológicos, mas que essa lógica é uma lógica psicológica, mas também uma lógica biológica, né? Porque todos os níveis da realidade estão conectados. Nós repetimos biologicamente tudo o que nós vivemos, né? Para interiorizar o aprendizado. E é essa parte vai mais no automático, né? A gente não precisou fazer um esforço intelectual para interiorizar a respiração. A gente respira. Agora, por que a gente respira? Porque nós tivemos milhões de anos de desenvolvimento da respiração. Hoje está integrado, certo? No aspecto espiritual é a mesma coisa. Os nossos ciclos são imensos. E nesses ciclos, do mesmo jeito que nas encarnações nós podemos mudar de família, de grupos que vamos interagir, nós também mudamos de planeta, né? Obedecendo tudo a mesma lógica e a mesma lei. Então, uma coisa importante que eu quero destacar aqui, né, que não foi tão destacada no texto, é a seguinte: o ciclo, né, esse caminho em espiral da evolução, ele se repete no corpo, no sentimento, nas experiências externas e no aprofundamento emocional. E tudo isso tem conexões e tudo isso está integrado, né? É uma estrutura do universo. E como seres do universo que nós somos, nós estamos também diante disso, né? Essa estrutura em espiral é a estrutura de toda a nossa evolução, absolutamente toda, tá certo? Os períodos históricos também se repetem de forma cíclica, né? Então nós tivemos, por exemplo, o período que nós vivíamos em sociedades simples, rurais. Depois nós tivemos no Ocidente Oriente, né, tivemos o Império Romano, que deu um outro padrão, Roma, Grécia. Depois nós repetimos, né, no nível superior, mas repetimos a vida agrícola, basicamente agrícola na Idade Média, né? Então são repetições. Agora, a Idade Média poderia ter sido extremamente curta, durou excessivamente por conta do nosso livre-arbítrio, da nossa rebeldia. Então, mas que tem que repetir, tem. Pode ser uma repetição de poucos anos, pode ser uma repetição de muitos séculos,
né? A depender da nossa necessidade. O livre-arbítrio, ele nos dá essa possibilidade, mas não nos dá a possibilidade de não obedecermos os ciclos. Vamos lá, então, o ciclo, né? O movimento evolutivo, quando eu falo ciclo aqui, eu estou falando que é um movimento evolutivo, é irresistível. A gente vai resistindo e vai sendo empurrado. Agora, se nós formos capazes de observar os ciclos, todos os ciclos da vida, os principais, e nós agirmos em harmonia com eles, nós seremos como o barco que está se movimentando a favor da correnteza e do vento, né? Quando nós, por ignorância ou por revolta, vamos contra esse ciclo, nós somos como o barco que está navegando contra a correnteza e contra o vento, e aí tudo fica difícil. Então, entender a realidade cíclica da evolução, a realidade espiralada, né, em forma de espiral da evolução, significa o quê? Significa a gente se preocupar. Eu estou caminhando no sentido da evolução? Eu estou caminhando no sentido do movimento do meu ciclo? Ou eu estou agindo contrário a ele? E aí, no dia a dia, a gente vê. Quando a gente está agindo de forma contrária a esse ciclo evolutivo, as coisas não dão certo, não funcionam, travam, engancham. Quando nós estamos agindo, né, no sentido sábio do nosso ciclo evolutivo, parece que tudo se resolve. A gente diz, nem imaginei, e de repente tudo se resolveu em um passe de mágica, né? Tudo flui, porque nós estamos navegando a favor da correnteza e a favor do vento. Então, entender isso vai nos dar pouco a pouco muita sabedoria. Quando nós vemos espíritos verdadeiramente sábios, se a gente observar, eles sempre agem na harmonia do movimento evolutivo, né? Como uma dança, né? Quem dança bem vai dançando ali. A dança e a música viram a mesma coisa, né? Às vezes dá a impressão que a pessoa conduz a música conduz a pessoa, porque a pessoa está agindo num movimento integrado, né? É tudo harmônico. Quando a gente vê alguém que não sabe dançar, que não tem tanto talento, né, vê essa coisa da desarmonia. O movimento é muito diferente do som e fica aquela coisa estranha. Só um exemplo, mas serve para tudo. Então, entender o ciclo, né? Entender que existe, entender que ele tem diversos níveis, é o primeiro passo para que a gente comece a se dar conta dos ciclos principais da nossa vida. E a partir daí a gente começa a ensaiar afinar esses instrumentos, afinar a nossa realidade com as forças da vida. E aí tudo flui, e aí tudo dá certo, e daí tudo funciona. Porque nós não somos mais revoltados. O que é o espírito revoltado? É o espírito que vai contra o ciclo, que quer ir, né? Não consegue, que quer ir contra o fluxo da vida. Por que nós, na maioria do Ocidente, na maioria da Terra, fomos expulsos de planetas que estavam evoluindo? Porque o planeta e a maioria da sociedade estava seguindo o seu ciclo de ascensão. Nós dissemos, não, eu não quero seguir o fluxo, eu quero barrar. Aí a gente causa problema, a gente sofre e chega um ponto que diz, olha, o fluxo de evolução desse planeta vai continuar como uma corrente do mar, como uma corrente do rio, como uma corrente de vento. Vai continuar. Se você não quer, paciência. Aí a gente vem e vai recomeçar um ciclo para ver se a gente aprende. Certo? Então, a migração espiritual é o quê? São espíritos que não quiseram acompanhar o ciclo evolutivo de determinado planeta. Chega ao ponto que diz, não dá mais, né? Chegou o limite da paciência. Para concluir, vamos à vivência, gente. A gente está deixando sempre vivências e eu acho que, né, do ponto de vista emocional, é a parte mais importante do nosso estudo. Na vivência, a gente vai pedir que você acalme o coração, se tranquilize, respire fundo, né? E num clima de paz, tem que criar um pouco esse clima, música ajuda muito. E aí você vai começar a buscar qual é a situação desagradável que se repete na sua vida. Relaxa, pode deitar no chão, com a coluna ereta. Por quê? Porque a situação desagradável que você vai encontrar na sua vida é justamente ela vai revelar a postura sua contra o fluxo evolutivo. Você vai notar assim, sempre quando eu quero isso, sempre quando eu faço isso, dá errado. Observa, né? Busca sentir.
O que é que gera a situação desagradável? Que sentimento tem dentro de você que gera essa situação? Né? E aí você vai para a segunda questão, vai se perguntar: o que é que a vida está me mostrando com essa repetição? Uma vez que você aprenda, o fluxo evolutivo vai lhe levar para um patamar superior. E mesmo que você repita, já não vai ser algo pesado, porque você já trabalhou isso intimamente. Você vai olhar, vai viver e vai passar. Né? Quando a gente fica aí, entre aspas, enganchado, é porque tem algo a ser trabalhado. A gente tem que ter coragem de olhar e se perguntar: onde e como eu estou atrapalhando o fluxo da vida? O fluxo da vida, meu amigo e minha amiga, é um fluxo universal. Né? No fundo, na nossa pequenez e na nossa loucura, porque não tem outro nome para isso, a gente está querendo barrar um vento que sopra em todo o universo, né? Que se chama o impulso de Deus para a evolução. Então, essas situações de trava, a gente tem que se perguntar: onde eu estou travando esse fluxo que me impulsiona para a felicidade? Uma vez aprendido, aprendemos a surfar, né, um pouco mais, e a vida vai se desprendendo, a vida vai fluindo, a vida vai acontecendo, porque é assim toda a natureza. O natural é a vida se desenvolver. Onde não tem barreira, a vida se desenvolve e pronto, é o normal, é o certo, é o que acontece. Porque isso é o impulso de Deus. Quando a gente barra, vem o desagradável, vem a confusão, e aí é importante a gente aprender com isso, para não ficar preso. Temos a nossa proposta de aprendizado da semana, né, que eu acho que vale muito a pena, é muito interessante. E eu peço que você compartilhe com a gente, né, como é que foi esse aprendizado, como é que foi essa vivência, como é que foi a tentativa do aprendizado da semana, né, que é algo sempre prático, né, de interação com outra pessoa. E reforço, né, mande perguntas e comentários. Nós dividimos agora o áudio, então é um áudio para mim responder as perguntas e um áudio para apresentar o capítulo, certo? Então, fique à vontade para comentar, sugerir, e quero dizer que eu fico muito feliz com a participação de cada um de vocês. Cada pessoa que ouve o nosso trabalho, que estuda, que compartilha, para nós e para a equipe espiritual, já falaram isso várias vezes, é muito especial, né? É olhada com muito carinho, e a gente quer pedir, né, que se abra um pouco o seu coração, compartilhando dúvidas, perguntas, comentários, para que a gente possa, em conjunto, nos apoiarmos a alimentar esse fluxo da vida, para que as nossas barreiras não impeçam da gente conquistar a verdadeira felicidade. Um grande abraço, uma ótima semana, sempre muito feliz, né, estar participando aqui deste processo. Um grande abraço.